Hoje o nosso convidado do Play Agora Entrevista é o senador recém-possado Carlos Fávaro, por Mato Grosso. Bem-vindo, obrigada pela presença, senador. Bom, eu começo falando da repercussão da sua posse, porque a senadora cassada Selma Arruda foi, inclusive, a público dizer que havia sido perseguida pelo senhor e pelo empresariado de Mato Grosso. Como é que o senhor lidou com tudo isso e como é que enxerga a sua posse agora? Olha, primeiro, ela tem direito de se manifestar da forma que quiser. Nós estamos numa democracia, graças a Deus. Mas os fatos reais é que, primeiro, eu não quero ser comentarista de decisão judicial. Segundo, ela teve amplo direito de defesa, foi julgada por aproximadamente 30 magistrados, 30 nas mais diversas instâncias e com colegiados diferentes. A ação que tem origem no Ministério Público Federal e teve os pareceres de todas as instâncias do Ministério Público Federal, inclusive da Procuradora-Geral, favorável à cassação. A maior corte eleitoral do Brasil consumou essa cassação. Eu não quero ficar debatendo e ela, que se tiver alguma divergência quanto a isso, que procure as instâncias que ela deve procurar. Eu quero olhar para frente, quero trabalhar pelo Brasil, pelos brasileiros e principalmente pelos mato-grossenses que me honraram com 434.972 votos. E também aqueles que não entenderam as minhas propostas, meus compromissos em 2018, possam me ver trabalhando, dando resultado e eu conquistá-lo também numa futura eleição suplementar que deve ter no estado de Mato Grosso. O senhor assume essa vaga num momento muito estratégico, não só para Mato Grosso, mas para todo o país. A gente está vivendo uma pandemia e logo nos primeiros dias, aliás, no primeiro dia, no dia da posse, já houve votação importante, que foi em relação ao recurso de guerra para os governos, para lidar com toda essa situação de pandemia. Logo depois disso, ainda teve ampliação do auxílio emergencial, crédito a micro e pequenas empresas. O senhor já participou dessas votações? Sim, olha, por uma questão de vida, eu não acredito em coincidência, eu acredito muito em providência divina. Providência, eu acho que chegar ao Senado Federal num momento de crise tão grande, uma pandemia no mundo todo, não é por acaso. É uma missão e eu vou honrar essa missão de Deus com os brasileiros e os mato-grossenses que me deram essa oportunidade e eu estou cumprindo isso. Veja como você mesmo disse, no primeiro dia quando eu tomei posse, já a votação em segunda votação no Senado do projeto do orçamento de guerra, que flexibiliza para que o governo federal possa dar as respostas que a população necessita. Então, e veja bem, aqui quero parabenizar, olha o momento especial, primeiro parlamento do mundo a estabelecer sessões remotas, porque se não fizesse isso, o presidente Davi, toda a equipe, os servidores do Senado Federal e todos os 81 senadores toparam esse desafio de implementar esse modelo, o governo federal ficaria engessado e não poderia mexer com o orçamento. Então, está lá, criou a tecnologia segura, eficiente, dando a resposta rápida, aí vem o orçamento de guerra. Depois, na sequência já, o projeto de lei 873, que amplia os brasileiros que estão na iminência de passar necessidades, né? E incluiu já uma segunda leva, depois daquela primeira fase que ele começou a pagar, nos R$600, 3 meses, para várias categorias, e R$1.200 para senhoras, e aí nós mães temos de família. Categorias importantes para Mato Grosso, né? Como caminhoneiros, pescadores, pequenos agricultores. Manicure, cabeleireiro, garçom, artista, olha os artistas da nossa Baixada Cuiabana, todos parados, os garçons, né? Guias de turismo, de Chapada, de Nobres, do Pantanal, todos parados, sofrendo. Então, assim, garimpeiros, né? Lá em Peixoto de Azevedo, garimpo. Então, assim, brasileiros, esse número, Marina, estima-se que 91 milhões de brasileiros serão atendidos com esse programa. E o governo tem que fazer isso, a presença do Estado é fundamental para auxiliar seu cidadão neste momento. Então, foi uma matéria que me deixou muito satisfeito em debater e por unanimidade aprovamos. Já passado mais 2 dias, hoje pela manhã, ainda, né, sexta-feira, 24 de abril, outro projeto de lei importantíssimo, 1282, que trata do auxílio e do financiamento para a micro e pequena empresa. É muito importante isso. A micro e pequena empresa é a grande locomotiva da economia
dentro das cidades, né, dentro das São indústrias. maioria, né? São imensa maioria. E nesse momento de pandemia precisa da mão amiga do Estado, da presença. Então, veja as medidas que aprovamos hoje. Primeiro, um fundo de aval, porque não acabou o dinheiro do mundo no momento da crise, não acabou o dinheiro dos bancos. O que acaba, o que rescinde é o crédito. É o acesso ao crédito por essas pessoas. O medo do investidor, do banco, do órgão financiador, se a empresa está com dificuldade, ele restringe o crédito. E aí que afunda mais rápido ainda a empresa. Então, é a hora do Estado se fazer presente. Aprovamos o fundo de aval, então o poder público vai garantir a operação, juros de no máximo 5% ao ano, vai ter a variação, mas acredito que não passe de 5% ao ano, 36 meses, portanto 3 anos para pagar, e mais, olha que medida importante, a restrição de crédito, porque imagina bem, a empresa quando vai procurar passar numa situação difícil dessa que ninguém esperava, pode ser que aconteça dela ir para o Serasa, não ter uma certidão negativa de impostos, de tributos, então ela fica negativada. Quem entrar em negativada, se tornar negativada depois de fevereiro de 2020 para cá, que é depois da crise, não vai ser restritivo o seu crédito. Então, é muito facilitado para que acesse esse crédito, né, e mantenha os empregos, que é fundamental, essa é a contrapartida obrigatória, e mantenha a atividade firme, mantendo os empregos funcionando, para que nós possamos superar esse momento de crise. Então, veja, já 3 medidas de muita relevância sendo aplicadas para a população brasileira em uma semana. Agora, como que está a articulação do senhor e da bancada federal como um todo em relação à reposição das perdas para os estados? Mato Grosso depende muito disso, teve uma queda muito considerável já na arrecadação no mês de abril, prevê 40% de queda já de ICMS em maio. Qual vai ser o modelo? Qual modelo o senhor defende dessa recomposição? Essa é outra matéria muito relevante, que é o projeto de lei 149, né, que está pensado no Senado em um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, que é um técnico muito competente, um político muito honrado, e eu tenho o prazer de fazer parte da bancada junto com ele do PSD. Esse projeto de lei veio da Câmara aprovado, né, e nós estamos fazendo alguns substitutivos nele. E os principais pontos, as principais polêmicas nisso primeiro, a quantidade, né, o valor do apoio aos estados, né? Quanto será isso, quanto será a necessidade e de que forma seria. Então, a Câmara previa alguma coisa em torno de 70 a 80 bilhões de reais, o governo federal sinaliza com 40, né? Então, vamos chegar a um bom termos ali, então todos os senadores trabalhando, talvez 50, 60, o meio termo ali já vai ser satisfatório. O segundo é por quanto tempo esse auxílio aos estados. Alguns defendem 3 meses, o governo 3 meses, alguns parlamentares na Câmara 6 meses, o Senado está discutindo talvez 4 meses, 5, 6 meses, daí que será esse auxílio. Mas o que é mais relevante, e eu não estou me dedicando muito a isso, porque tem muita gente competente já fazendo isso. Eu quero me dedicar, e estou fazendo isso, já fiz com o senador Anastasia, um encaminhamento da fórmula de divisão isso. Exato. Os critérios para se dividir esse bolo. Justamente, né? Porque Mato Grosso, o Estado já sinalizou que se for pelo fundo de participação, por exemplo, já não é interessante para o Estado. Mas né? Porque é uma fatia muito ínfima até desse valor. Mas tem uma proposta ainda pior, que é pelo índice populacional. Que aí Mato Grosso também sai prejudicado. Nós temos 3 milhões e poucos. 3 milhões e 300 mil mato-grossenses, é isso, né? Alguma coisa em torno disso. Comparado com São Paulo ou com os estados do Nordeste, é muito pouca gente. Mas aqui, um estado continental, distâncias gigantes, infraestruturas a serem superadas para fazer o bom serviço público acontecer. Então, esse seria o pior dos mundos ainda, mas tem alguns estados defendendo. E, além de tudo, para evitar toda essa polêmica, um puxa o cobertor para cá, outro puxa para lá, eu fiz um encaminhamento e foi muito bem acolhido pelo relator senador Antônio Anastasia, que é não evitar essa discussão. Há poucos meses atrás, no final do ano passado, o Senado Federal votou, o Congresso todo votou, né, foi a sessão do Congresso, dividindo a cessão onerosa dos royalties do pré-sal em uma fórmula nova, que incluía nessa fórmula a compensação pelo FEX, da Lei Candir, que Mato Grosso é um estado muito exportador que nos interessa e perde muito, esse é muito relevante para nós. O Fundo de Participação dos Estados e Municípios, né, que já é uma forma que já existe, contempla a todos, né, ela já está pacificada, e também
o índice populacional, porque os estados mais populosos querem um pouquinho e precisam de um pouquinho mais. Então seria uma média desses fatores? Desses 3. E já foi aplicado nos royalties da seção onerosa do pré-sal. Então eu falei, para que fazer toda a discussão de novo? Vamos usar essa mesma fórmula que eu tenho certeza que os estados vão se sentir contemplados. O senador Anastasia gostou da ideia, ele como mineiro e Minas Gerais também sofre com o efeito da OFEX por conta das exportações do minério, né? Então ele achou uma boa ideia. Eu acho que é por aí que vai os encaminhamentos, nós vamos votar isso o mais rápido possível para que os estados possam ter estabilidade, garantir pagamento em dia dos nossos servidores, pagamento dos fornecedores, continuar atuando de forma eficiente na saúde e apoiando os empresários para que retomem a atividade econômica. Senador, para a gente encerrar, eu queria muito que o senhor falasse sobre a sua visão do cenário hoje do nosso governo federal. O senhor já disse que não vai ser 100% a favor de todos os projetos do Palácio. Nós tivemos agora, em 2 semanas, a queda de 2 ministros aí, importantes, de pastas importantes. O ministro Mandetta da Saúde em plena pandemia e agora Sérgio Moro nessa sexta-feira, diante de toda essa discussão em torno da direção, da chefia da Polícia Federal. Como é que o senhor vê a estabilidade desse governo e como é que o senhor vai se posicionar no Senado? Olha, o governo Bolsonaro, ele foi eleito pela ampla maioria da população brasileira que queria mudanças. O brasileiro quer mudança na atitude, no jeito de governar, na mudança do modelo de Estado, né? Um Estado mais leve, mais eficiente. E todas as medidas que vem tomando nesse sentido, e diga-se de passagem, dá orgulho de fazer parte desse Congresso Nacional que está votando isso. Está votando medidas. Olha, em uma semana, quantas medidas importantes Câmara e Senado estão votando para atender esses anseios do brasileiro e medidas propostas pelo governo, né? Pelo governo federal. Então, nesse sentido, eu vou estar sempre votando com o governo, vou estar sempre defendendo as mudanças, as melhorias, as reformas que o brasileiro quer. Agora, em discussões pessoais, em desavenças, eu vou me reservar o direito de não participar, de não defender, porque eu acho que o Brasil já tem problema demais e a gente tem que evitar criar problema e buscar soluções, e é assim que vou me importar. Em relação à demissão do ministro Sérgio Moro hoje, como é que o senhor se posiciona? Eu sinto muito a perda dele no Ministério da Justiça, reconheço, e todos os brasileiros reconhecem o bom trabalho que ele fez no combate à corrupção e do crime organizado no país, quer seja como juiz, quer seja como ministro da Justiça, e peço a Deus que os fatos que levaram por ele, dito por ele, a sua demissão, não se concretize, porque daí é um risco gigante para a democracia brasileira. O senhor vê um cenário de instabilidade aí nos próximos meses? Bastante. Precisamos ter cautela, pedir a Deus sabedoria, evitarmos conflitos, buscarmos minimizar esses conflitos por bem do povo brasileiro. Obrigada pela sua entrevista, senador. Muito obrigado. Parabéns pelo novo formato de comunicação moderno, eficiente, que os brasileiros e o mundo estão buscando. É isso aí. Eu Play Agora Entrevista. Legal.